eu penso que chegamos aqui a um momento da verdade. Este é o verdadeiro doing business. Temos aqui 3 grandes grupos empresariais que têm todo o savoir-faire trabalhar com Angola. E trabalhar com Angola há muito tempo e trabalhar com Angola com sucesso. E eu vou sem mais demoras, lançar aqui algumas perguntas, umas mais provocantes do que outras, e abrir, e peço que o público interaja, porque é uma oportunidade de facto única para falar com estes senhores. Eu começaria aqui pela Motengil, diz que a idade é um posto, não é? Motengil está há 77 anos em Angola, aliás começou em Angola, tem essa particularidade para o resto do mundo, e começaram com uma obra gigante, o Aeroporto Internacional de Luanda, hoje o 4 de fevereiro. Diogo, como é que se mantém essa longevidade? Bom, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui. De facto, a história do grupo confunde-se com a história da nossa presença em Angola, desde o primeiro dia. Nós nascemos em Angola há 77 anos atrás, onde nos mantivemos sempre, no período colonial, no período da independência, com guerra civil, sem guerra civil, mais recentemente com Covid, sem Covid, com mais crise, menos crise. Para mim é um gosto em particular. Eu vivi também 10 anos consecutivos em Angola e é um país que continuo a visitar por inerência de funções praticamente todos os meses. E, portanto, a nossa história nasce precisamente em Angola, em que, e costumamos dizer dentro de casa, que a primeira internacionalização foi para Portugal, que é na verdade o que aconteceu. Portanto, a nossa história é uma história, há bocado o Tini, na abertura da sessão, falava em longo prazo, falava em investir, se calhar com menos, eu diria, oportunismo, mas aproveitar as oportunidades sem esse oportunismo. A Angola das oportunidades de curto prazo, das oportunidades flash, não existe. A Angola é um país que precisa de ser cuidado, como todos os países e todos os negócios. Nós estamos em 14 países em África. E, portanto, a nossa história de sucesso prende-se com um engajamento a todos os níveis, com as sociedades, com a cultura, com o país, absolutamente íntima, que nos permite não só ter esta história de sucesso no país, mas como também, eu diria, mais do que fala-se muito em mitigação de risco, aprender a conviver com o que é viver num país da África subsaariana ou em Angola. Para nós é a história da nossa vida. E, portanto, quando falamos num país com as características que Angola tem, esta coisa muito europeia das taxas de juros hoje, bastante diferentes também, estáveis, das inflações muito baixas, da imprevisibilidade quase inexistente, não é a história do mundo. Isso é a história de uma Europa que tem as características que tem, e é a história de uns Estados Unidos apoiados também no mesmo raciocínio. O mundo é outra coisa. O mundo é isto e, portanto, Angola, tal como todos os outros mercados, se for cuidada, se for respeitada, se houver investimento sério, de longo prazo, é um mercado super interessante. Hoje, nos dias de hoje, eu falava um bocadinho dos desafios. Nos dias de hoje, quais são os grandes desafios da velha Europa? Crise da mão de obra. Crise energética, os preços de energia. Necessidade de terreno para se desenvolver atividade. Angola, África em geral, Angola em particular, cumpre todos os 3. Portanto, Angola é um país de grandes oportunidades e um país de futuro. Falávamos em desvalorização cambial também há bocado. Quando somos mais locais e menos expatriados, nós mitigamos, fazemos o hedging natural desses riscos, quando temos meios humanos e físicos locais, estamos a fazer um hedging natural àquilo que é uma moeda, é o que é, portanto temos os nossos recursos também, a grande maioria dos nossos recursos em moeda local, e portanto a nossa história de sucesso tem muito a ver com este compromisso de 77 anos, absolutamente profundo, firme com aquilo que é o desenvolvimento do país. Nós estivemos na reconstrução nacional, nós tivemos e estamos na agroindústria. As pessoas não conhecem o nosso... Hoje fiquei na mesa de cabinda, fiquei todo contente, não só por ter sido a província onde nós nascemos e onde estamos a desenvolver um projeto de agroindústria muito, muito importante. Estivemos e estamos nas privatizações, estivemos e estamos nas PPPs. A maior PPP do país hoje chama-se Corredor de Lobito, onde está a Motengil com o papel absolutamente inultrapassável. Portanto, a história de Angola é a história das nossas vidas, e se o grupo hoje tem sucesso,
também é muito à conta daquilo que são as lições aprendidas e a história de sucesso que temos vindo a desenvolver em Angola. Sim, senhora. Aqui, passando para a Refriango, que também tem uma história muito sui generis, quando o empresário Luís Vicente foi vender a nossa famosa fruta do Oeste aqui de Portugal e, entretanto, hoje estamos perante a maior empresa de produção, comercialização e distribuição de bebidas. Eu estive a fazer bastante pesquisa e encontrei uma frase do Luís Manuel Vicente que eu gostava aqui de reproduzir, que ele diz assim: a excelência da execução é tão importante quanto a identificação de oportunidades. Isso é muito a vossa história e eu penso que isto é muito a história do investidor estrangeiro que vai a Angola, as oportunidades. Sim, é verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Tini e José Carlos, muitos parabéns pelo evento, estão de parabéns. De facto, acho que é muito importante haver este tipo de eventos para esta ponte entre Angola e Portugal e continuarmos a atrair investimento para Angola e para esta diversificação. Relativamente a esta questão, é verdade, a Refriango celebra este ano 19 anos, é hoje uma das maiores indústrias de bebidas do nosso país, de Angola. É uma indústria que tem vindo a crescer ao longo dos anos, tal como Angola, e lembramos, e olhando aqui um bocadinho para o começo da Refriango, a Refriango começa com a produção de um refrigerante, o Blue, que é uma marca hoje icónica do país, com uma visão do nosso fundador de começar esta indústria. No passado ele importava bebidas e era um importador e no início dos anos 2000 tomou então a decisão de fazer um investimento, de começar com uma linha de enchimento a produzir um refrigerante e com o sucesso dessa produção desse refrigerante continuou a investir. Nunca parou de investir, conseguiu desenvolver todo o portfólio de no álcool, águas, sumos, águas tónicas e energéticas, marcas que hoje lideram as categorias de no-álcool de Angola. Em plena crise de 2015, 2016, arriscou e fez um investimento de uma fábrica Greenfield de cerveja. Nós não éramos e não tínhamos qualquer experiência de cerveja, contudo o mercado tinha apenas um player, monopólio, o Grupo Castelo, e por isso nós arriscámos e fizemos este investimento, uma fábrica de ponta, aqui nos anos 2015, 2016, e de facto hoje já competimos aqui no top 3 dessas cervejas. Nos últimos anos também, e de certa forma um bocadinho com a estratégia do crescimento e da diversificação e também da capacidade industrial, de referir que hoje a Refriango tem um dos maiores polos industriais do país, de Angola, mas também de África. Nós temos o nosso complexo do Kikuchi, tem 24 linhas de enchimento, para termos uma ideia, tecnologia alemã, é um dos maiores complexos em termos de capacidade e com linhas de alta cadência. Isto significa que muitas vezes pensa-se que fazer negócios em África é fazer negócios baratos ou fazer negócios por fazer. Mas a visão dos nossos acionistas e aquilo que foi a nossa estratégia foi sempre investir naquilo que era o melhor e numa perspectiva de longo prazo. E isso nós acreditamos que, de certa forma, é aquilo que nos permite estar onde estamos hoje, com a confiança dos nossos consumidores e com aquilo que é a nossa estratégia. Nos últimos anos fizemos aqui algumas parcerias também para atrair algum investimento de outras empresas multinacionais. Nós tínhamos capacidade industrial, tínhamos know-how e por isso tomámos a decisão de não avançar para algumas categorias, como por exemplo os destilados. Tomámos a decisão de fazer uma parceria, uma joint venture com a Diageo. A Diageo é a maior empresa do mundo de espirituosas. Nós já distribuíamos de forma exclusiva, desde 2012, Johnny Walker, Red Label, Black Label, Tanqueray, várias marcas da Diageo no país. E então em 2018 fizemos uma joint venture para fazer uma fábrica para produzir em Angola, dentro do nosso complexo industrial, marcas como o Smirnoff, o Gordon's, VAT 69, o White Horse, ou seja, todas estas marcas são hoje produzidas em Angola, por nós, pelo Refriango, não só para Angola, mas também para a região. Ou seja, este foi um projeto que nós desenvolvemos para ser um hub já regional, a pensar numa lógica de prazo, e isto ajuda-nos não só à Refriango, mas também aos angolanos, a elevar para outro nível, com o know-how que estas empresas têm de outros países de África e também do mundo, e por isso nós gostámos desta parceria e firmámos outras. De referir a Superboc Group, uma parceria que firmámos aqui há 2 anos atrás, uma empresa portuguesa também, que já no passado tinha estado com uma forte presença no país das suas cervejas. Tomámos a decisão de fazer esta joint venture também para produzir e levar novamente aos angolanos a Superboc e a Cristal, e estamos então a produzir e a distribuir todas estas marcas. E também para entrar numa outra categoria e complementar o nosso portfólio,
o caso da Pascual, que é uma empresa espanhola líder do mercado, e tomámos a decisão então de investir também e de avançar para esta área dos lácteos. Começámos e acreditamos que é o início da fileira. Já estamos a encher em Angola leite UHT, estamos a fazer também sumos com leite, leite em pó, iogurtes, e a perspectiva é também continuarmos a investir com a Pascual e, quem sabe, num futuro, ainda não para já porque não há vacas, mas tentar também atrair e ajudar os agricultores e desenvolver esta fileira dos lácteos. E, por fim, a Coca-Cola, ou seja, desde o ano passado somos os bottlers exclusivos da Coca-Cola em Angola e, por isso, produzimos Coca-Cola, Fanta, Sprite e Schweppes. Isto foi uma perspectiva e uma história até ao momento, ou seja, muito com essa frase do Sr. Luís Vicente, em que o executar é importante. Em Angola, de facto, é preciso pensar a estratégia, é preciso ter uma visão, as oportunidades existem, mas depois é preciso executar, é preciso estar atento, é preciso conseguir ter a adaptabilidade de conseguirmos estar e reagir ao mercado. Angola é um país diferente, tem uma cultura própria e aquilo que nós fazemos é trabalhar para os angolanos e não adaptar de outras geografias para Angola. E eu acho que é um pouco isso também que nos diferencia. Hoje já estamos a exportar de forma contínua para 6 países. Estamos a exportar para São Tomé, para a República Democrática do Congo, para Congo-Brazzaville, para a Namíbia, e esta é um bocadinho a nossa perspectiva, é ter aqui em Angola um hub de produção para exportar. Por fim, e para complementar, só o grupo e o Sr. Luís Vicente acabou por investir noutras áreas. Hoje estamos também no retalho, temos uma cadeia de supermercados que é o Arraiô, que já tem 150 lojas, e por isso reforça aqui a confiança em Angola e de investirmos em Angola, e continuamos com o Kinda. O Kinda é um projeto que começou em Angola há 10 anos atrás e que hoje já tem presença em Portugal, com 4 lojas no Porto e em Lisboa, e também em Espanha, e a agricultura, que foi um bocadinho a base e a gênese, digamos, do fundador. Em Angola também já estamos a produzir o milho. Ou seja, é sem dúvida um país com muitas oportunidades. Já lá voltamos, Diogo. Rui Miguel, o café já foi em tempos um produto muito importante para a economia angolana. Eu acho que vocês conseguiram trazer para a Ribalta o café Ginga, e Angola também é o único país onde produzem café para além de Portugal, certo? O que é que representa aqui o Angonabeiro para o grupo, ou e no grupo? Olha, é uma empresa extremamente importante dentro do nosso grupo, mas deixe-me só começar por agradecer o convite para estar aqui hoje. Automaticamente, assim que vi que havia um fórum Doing Business Angola, não fui capaz de dizer que não, porque de facto sempre ouvi o meu avô dizer: se nós existimos é por causa de Angola. E, de facto, dizer que a Delta, ou que o Grupo Nabeiro, faz 25 anos de Angola este ano, portanto, dentro de 2 meses teremos a celebração em Luanda, é pouco, porque, na verdade, num grupo com 60 e muitos anos, Angola foi importantíssimo no caminho da Delta. E, portanto, eu sempre ouvi o meu avô e cresci a ouvir o meu avô a dizer que Angola é a razão da nossa existência e de subsistência hoje. Porquê? Porque na altura do 25 de Abril o meu avô foi para Angola comprar o máximo de café que conseguiu. E nessa altura, de facto, enfim, entre muito que ele tinha de visionário, uma das razões é que ele achou bem que Portugal se ia fechar e que não ia permitir a importação deste tipo de bens. E ele foi para Angola e foi super acarinhado. Esteve lá 3 meses a tentar trazer o máximo de café e, de facto, foi porque ele conseguiu e teve a audácia de o fazer e porque foi bem acolhido e porque conseguiu comprar, de facto, muito café na altura, que nós aqui estamos hoje. Portanto, é bom sempre recordar também este lado emocional das coisas e não sermos só pragmáticos. Agora, Angola hoje, 25 anos de empresa em Angola, nós fomos desafiados pelo Estado angolano a ir para Angola. De facto, o nosso caminho começa com um desafio, não propriamente com a nossa vontade de ir, mas com um desafio a dizer: venham ajudar-nos a recuperar a fileira do café. E nessa altura fomos ocupar as instalações da Liangol, que foi aquilo que nos foi disponibilizado, e criámos a Angonabeiro, que hoje já é privatizada, portanto a Liangol já não existe e existe a Angonabeiro, que é de facto uma empresa, é a única empresa ou o único sítio onde torramos café fora de Cabo Maior, porque Cabo Maior é o centro do mundo e logo a seguir está Luanda para nós. Portanto, de facto, são os únicos sítios onde torramos café.
Angola, de facto, já foi o maior produtor do mundo de café robusta e o caminho que a Angonabeiro também tem vindo a fazer é de apoiar os pequenos agricultores e os agricultores locais a poderem cada vez produzir mais e cada vez terem mais produção. Porque se houver, nós compramos. Portanto, o grande garante é que a Angonabeiro é compradora do café que se produzir em Angola. Nós hoje já exportamos 1.100 toneladas de café, entre café verde aqui para a Nova Delta e torrado, porque já começámos também a exportar café torrado e exportamos hoje já para a Espanha, França e Suíça. Portanto, estes 3 países já exportamos a marca Ginga diretamente desde Angola, porque há de facto aqui um potencial de crescimento. Estamos muito estrangulados na capacidade que o país tenha de produzir café verde, mas mais haja, mais nós compraremos e mais estamos capacitados de fazer crescer este negócio. O nosso negócio não é a agricultura, portanto temos que apoiar o agricultor, mas somos de facto um torrefator. Hoje a marca Ginga, na verdade, já aparece, por exemplo, este ano aqui nos lineares em Portugal. Porque lançámos agora as cápsulas, porque fizemos um trabalho importante e estamos a fazer, sobretudo desde a privatização, em que nos deu mais segurança no nosso investimento, estamos a desenvolver muito a nossa fábrica. Este ano iniciámos a produção de cápsulas também para o sistema Delta Q com a marca Ginga. Temos vindo a dotar a nossa fábrica também desta capacidade tecnológica, que já não é só torrar café, poder produzir este tipo de produtos. E de facto está a correr muito bem. Portanto, vamos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos também exportando, porque isso é muito importante para a subsistência também da empresa e acredito que do país, porque se produz tanta riqueza, podemos também exportar, e é um bocadinho esta ótica do caminho que temos vindo a trilhar ao longo destes anos e aquilo que é a nossa ambição de podermos naturalmente fazer mais. Sim, senhora. Falemos de constrangimentos reais. Vocês estão no dia-a-dia em Angola, estão a fazer doing business. Já se falou aqui de vários. O Diogo também já falou, a depreciação do Kwanza, a subida das taxas de juros, o crescimento que retraiu. Há o capital humano também. Qual é, na vossa opinião, os principais constrangimentos e como é que vocês os ultrapassam? De forma muito prática, pode ser. Bom, hoje já se falou, e está no plano estratégico de 2050, que o capital humano é, sem dúvida, um dos principais constrangimentos. Angola tem hoje 33 milhões de pessoas, contudo, a educação é, sem dúvida, tem que ser aqui a base para o desenvolvimento de Angola. Este é um trabalho que nós temos vindo a fazer. Atualmente, o grupo tem 7.000 pessoas nas diferentes unidades de negócio. Nós temos uma universidade corporativa e de certa forma, tentamos recrutar pessoas que já têm um nível de formação de acordo com aquilo que é a área para onde vão trabalhar. Contudo, depois essa universidade corporativa ajuda-os... Peço desculpa interromper. 7.000 pessoas que estão em Angola, sim. Quantos são locais? Qual é a percentagem, Diogo, dos Nós locais atualmente temos cerca de expatriados 160. Okay. 170. Excelente. No passado já tivemos 600, ou seja, de certa forma também com o trabalho que foi feito ao longo de vários anos, conseguimos passar o know-how dos expatriados para pessoas locais e é um pouco esta a nossa estratégia, ou seja, conseguimos que efetivamente aqui o nível de expatriados possa efetivamente passar o know-how e formar. Esta academia ou esta universidade corporativa apoia nesse sentido, ou seja, numa perspectiva mais técnica, dependendo da área, e por isso consegue formar internamente os nossos colaboradores e acreditamos que este é, sem dúvida, o principal constrangimento e que nós encontramos uma ferramenta. Depois há outras, e falava há pouco, seja aqui da volatilidade cambial do país, é fundamental para quem investe, o ambiente de negócios é importante e por isso o tema do câmbio. E fala-se muito sobre falta de divisas e o tema da desvalorização da moeda. É algo que nós, em Angola, ao longo dos últimos 8 anos, de certa forma, já aprendemos a viver e já encontramos aqui algum caminho e alguma estratégia de como ultrapassar. O primeiro impacto em 2015 acho que foi o pior, onde houve uma restrição de divisas durante largos meses e nós passámos mal, ou seja, todas as empresas não estavam habituadas porque de facto nunca se tinha passado por isso. Agora, é um país que ainda tem este trabalho a fazer, acreditamos que a diversificação e a entrada de novos players e cada vez mais a consumir e a produzir localmente vai permitir que este também seja um tema ultrapassado. De facto,
as empresas de hoje não são mais do que duas coisas: pessoas e a marca que essas pessoas construíram, portanto, e que temos que cuidar todos os dias. O tema do capital humano numa empresa com 45 mil colaboradores, como é o Grupo Mota-Engil, dos quais cerca de 8 mil estão em Angola, é fundamental para a gestão de uma companhia que está em permanente crescimento. Nós, no caso de Angola, é verdade que nós assistimos a todos os estágios de capacitação do capital humano local. Nós criamos os nossos próprios mecanismos de resposta no grupo. Desde logo, através da formação interna, temos centros de formação, programas, trazemos as pessoas para Portugal ou para outros países, mas eu diria que isso já é um tema que se coloca muito mais nos novos países para o grupo do que propriamente em Angola. Angola hoje no grupo posiciona-se como um fornecedor de capital humano para outros mercados. Nós criamos o conceito no grupo dos local expats e, portanto, hoje temos gente da casa com 10, 20, 30 anos de casa, das mais diversas funções. Nós temos mais de 100 funções numa atividade complexa como a nossa, que vão fazer a abertura de novos mercados porque têm o ADN da empresa e são formados em casa. E, portanto, esse investimento também é feito por nós. O mercado hoje responde muito melhor àquilo que são as necessidades, nomeadamente a partir de um determinado grade para cima em termos de formação. Há uns anos atrás não era assim, todos sabemos, mas nós respondemos criando internamente essa resposta. E, portanto, hoje temos diretores de obra, diretores de recursos humanos, gestores de mercado, angolanos a abrirem na Guiné, na Costa do Marfim, no Mali, as frentes de trabalho com o ADN da casa, que é Mota-Engil, independentemente daquilo que é a sua nacionalidade, raça, género. É a história das nossas vidas, termos esta multiculturalidade que, acima de tudo, respeita aquilo que são os pergaminhos da casa. Relativamente aos outros riscos, é verdade que em 2015 foi talvez o embate mais complicado, mas todos nós sabemos encontrar soluções e, desde logo, temos que nos posicionar enquanto empresários como players verdadeiramente fazendo parte daquilo que é a economia local. E fazer parte da economia local não significa só encontrar soluções para nós, mas soluções que também apoiam o Executivo naquilo que são os momentos de dificuldade. Quando falamos em contratos de construção, podia falar de outras áreas, mas quando falamos em encontrar soluções de financiamento para o nosso cliente, para que ele consiga aceder a linhas que, porventura, ou desconhecia, ou não teria acesso se não tivesse um player como a Mota-Engil neste caso, que em termos de compliance, posicionamento, governance, etc., não oferece. É uma plataforma ideal, é assim que nos têm vindo a chamar, para juntar aquilo que são, por exemplo, as grandes multilaterais, as agências secretas de exportação, as DFIs, o IFC, o DFC, que está connosco no Lobito também, que precisam de uma marca que lhes garanta que o projeto vai ser executado, por exemplo. Estamos a trazer soluções para o Governo. Muitas vezes aquilo que é a procura de uma solução passa a ser uma vantagem competitiva, com maturidades mais simpáticas, com preços mais simpáticos e, sobretudo, com proteção cambial, quando somos capazes de receber uma boa parte daquilo que é o volume de importações em moeda forte. O Kwanza é a nossa moeda local com a qual temos que lidar todos os dias, nomeadamente fazendo a mitigação através daquilo que é tendo o mais possível os recursos e meios locais. Quando nós temos os quadros, 96% dos nossos quadros hoje são locais. Quando temos toda a frota de equipamentos local, quando os grandes consumíveis e muitos dos artigos complementares para a própria construção são produzidos nas nossas áreas industriais, nós dependemos muito pouco de importações. E, portanto, esse é que é o verdadeiro investimento e esse é que é o verdadeiro hedging do risco cambial. Relativamente àquilo que são novos investimentos, o grupo tem tido essa experiência nestes 77 anos. As agências como a IPEX, o Conforto do BNA, de uma série, todo aquilo que o Executivo tem vindo a verter em termos de decretos, nós nunca sentimos nenhuma dificuldade em utilizá-los com sucesso. E, portanto, isso dá-nos uma confiança, obviamente, adicional. Depois, as dificuldades são aquelas que se encontram em qualquer lado. Quando nós estamos menos, se calhar, familiarizados com a cultura local, sentimos-nos mais desconfortáveis. Esse não é o nosso caso.
Mas percebe-se, quando as coisas acontecem, se calhar, noutros países, ou inclusive em Portugal, as pessoas já acham que é tudo normal. Há bocado falávamos acho que creio que era o Hugo ou o Paulo, falavam que Portugal não é propriamente o país mais estável do ponto de vista daquilo que é a política fiscal, e é bem verdade. Quer dizer, mudam todos os dias em Portugal as políticas e as pessoas aceitam com naturalidade. Em Angola mudam de 10 em 10 anos e quando mudam é uma chatice. E, portanto, temos que ser verdadeiramente... É importante fazer esse fact-check, não é? Rui Miguel. Olha, isto de ser o último, depois corre risco de ter que repetir. Mas não vou para muito longe daquilo que aqui já foi dito, não é? E há pouco também referia que o nosso maior desafio é, de facto, conseguir ter mais café. E, portanto, tem sido muito por aí o acesso às matérias-primas que nós precisamos. Desde o café, que precisaríamos que se produzisse mais, mas esse trabalho nós também o estamos a fazer de muito apoio local nesse sourcing do café, mas todas as outras matérias-primas que, de facto, têm que ser ainda importadas para a produção, desde as cápsulas às embalagens, enfim, ainda que seja uma parte minoritária, enfim, do preço do produto, que é o café, que é local, o resto ainda carece dessa importação. E isso é um desafio, de facto, quando há estas desvalorizações, como acho que têm acontecido, para nós tem um impacto relevante. Mas estamos habituados e conhecemos e sabemos o contexto. De facto, nós não estamos há 2 dias em Angola, nós estamos há 25 e, portanto, não há aqui nada de novo que nós não conheçamos e que não estejamos já habituados e que faz parte, não é? Portanto, de facto, hoje, quem está em Portugal pode dizer isso, porque o euro é uma moeda muito estável que não se desvaloriza, mas se calhar se nós estivéssemos no euro, hoje em dia em Portugal também estávamos a desvalorizar o escudo. Portanto, enfim, há que relativizar. Também diria que o outro, talvez, grande desafio, mas que eu acho que é sempre relativo, porque eu tenho uma vantagem, sabe? Como não moro em Angola e vou lá de X em X tempos, tenho a vantagem de relativizar tudo, porque o progresso é grande. Quem vai de fora e vê de uma vez, e depois vai lá ao fim de alguns meses, e ao fim de um ano às vezes, nota mais do que quem está todos os dias, não é? As diferenças, a progressão, enfim, o progresso. Eu já vou há muitos anos e de facto, é uma diferença abissal daquilo que era há 10 anos atrás, não é? Portanto, é sempre difícil estarmos a queixar. Agora, de facto, a formação de pessoas, que é um problema que, enfim, também se tem em Portugal, mas que em Angola ainda estamos um pouco atrás, vai ter que ir mais depressa, diria eu. Vamos ter que capacitar as pessoas mais depressa. E que se tivesse que eleger aquela que talvez seja a prioridade mais importante neste momento, é, de facto, a capacitação das pessoas como forma de sermos capazes de ir um bocadinho mais depressa, de crescer mais depressa e de dar outras condições também às empresas do ponto de vista de condições humanas, como forma a olharmos para o futuro. E não falo só das pessoas, enfim, que trabalham na indústria, no nosso caso, também na agricultura, de capacitação e de motivação das pessoas a dedicarem-se a estas práticas. Portanto, talvez se tiver que escolher eu também escolheria este tema da formação humana, que acho crítico para acelerar o ritmo de crescimento. Não é empresa, as empresas são as pessoas, não é? Como diria José Carlos. Sim, na verdade, deixe-me só dizer uma coisa. Se pensarmos bem, os investidores são pessoas, os clientes são pessoas, os trabalhadores são pessoas. Portanto, gerir uma empresa é gerir pessoas. Não há outra forma. Portanto, as pessoas têm que estar sempre no centro de tudo o que fazemos. Rui Miguel, então eu começaria agora por aí, e antes de abrir aqui o debate, conselhos reais, qual seria o seu pitch para o novo investidor que está indeciso? Porque quando nós estamos lá, nós relativizamos, estamos contextualizados. Mas para dar esse primeiro passo, é preciso ter alguma confiança, é preciso ter je ne sais quoi. Olha, eu há bocado, quando o José começou aqui a falar, eu acho que disse aquilo que é o pitch que eu faria. Desculpe roubar-lhe isto. Mas o que disse foi não se pode ir para Angola com aquela postura que eu acho que há mais de 10 anos tinha, que é vou ganhar dinheiro no curto prazo. Eu acho que eu faço o pitch ao contrário. Se a ideia é quick wins, então não vá. Porque, de facto, já não pode ser essa a ótica de quem vai para Angola. Penso muito bem porque em Angola, ou na maioria dos países hoje em dia, os investimentos têm que ser investimentos de longo prazo. Portanto, fazer um plano de longo prazo, preocupar-nos com os constrangimentos locais que existem, como existem em todo o lado. Portanto, o pitch é, obviamente, que é um país de oportunidades e quando pensamos entre meter um euro num país que não cresce ou meter um euro num país, porque no fim do dia é isto, não é? Eu tenho aqui o meu dinheiro, onde é que eu vou investir?
Se calhar é de facto mais inteligente investirmos num país que cresce e onde a possibilidade de crescimento é maior. No entanto, que esse euro não seja pensado para ter um retorno instantâneo e imediato e de curto prazo. Esta era a recomendação mais do que um pitch. E agora ficamos sem pitch? Mas eu já roubei. Temos sempre algum pitch. É importante, de facto, esta visão do longo prazo, que eu diria que, tirando raras exceções, deve ser a forma de estar em todos os negócios estruturados, digamos assim. E, portanto, estar em Angola é estar presente, estar com uma visão de longo prazo. O país tem tudo aquilo que nós hoje sentimos aqui falta na Europa, costumamos encontrar como constrangimentos, como dizia há bocado. E hoje, felizmente, para os empresários de primeira mão, digamos assim, em Angola, tem hoje um sistema legislativo, um sistema financeiro, legal, enquadramento legal completamente diferente. E, para além disso, tem outra vantagem, que é, há um conjunto de players que estão com esta longevidade que temos vindo aqui a falar e que pode ser útil estabelecer algumas parcerias na entrada no país para não cometer erros nas primeiras interações. Depois há isto em Angola atinge o expoente máximo, há um ditado popular, e agora se calhar perdoem-me a expressão, que diz que quem tem tenda que a atenda, senão que a venda. O que significa que estar em Angola depois tem que se cuidar do negócio, não é achar que se mete o euro que o Rui Miguel falava ainda agora e depois acha que aquilo de um dia para o outro vai nascer a árvore das patacas. Tem que se cuidar dos negócios, tem que se investir, tem que se estar, tem que se desenvolver, tem que se criar para se tirar o devido retorno. As oportunidades estão lá, isso é o mais relevante, eu diria. A base está lá, o resto é trabalho. Sim, senhora. Diogo. Bom, eu concordo plenamente com o que foi dito. Eu só complementava no sentido em que Angola é um país em transformação e que tem sentido, e acho que se sente a vontade de mudar. Têm sido criadas e têm sido, nos últimos anos, e sem aqui a base, de certa forma, desta mudança, estes pilares. Angola, como vimos esta manhã também, tem 33 milhões de habitantes hoje e 68 milhões em 2050. É um país em crescimento, um país jovem, um país que cresce 1 milhão de pessoas ao ano, 3,6%, o que é um número bastante significativo e um ponto mais relevante, que é, atualmente, Angola ainda importa 2 mil milhões de dólares por ano. Ou seja, Angola, com os recursos naturais e com os recursos da agricultura que tem o potencial de transformar estas importações de 2 mil milhões de euros, que atualmente faz, para produzir localmente e exportar inclusive, como é o caso do açúcar, como é o caso do frango, como é o caso do óleo, ou seja, e efetivamente Angola está aí no início, ou seja, foi um país que ao longo de vários anos viveu com as importações. Temos o caso das bebidas, que há 20 anos, quando houve aqui a mudança da industrialização, começou uma fileira, importava-se muitas bebidas até há 20 anos atrás, ou até há 10 anos atrás ainda muitas das bebidas se importavam, e o que é que nós observamos hoje? É que depois de haver estas indústrias de bebidas, já vieram a seguir a segunda camada, que são as fábricas para a produção de matérias-primas para fornecer estas fábricas de bebidas. E isto significa que é um caminho que demora, é um investimento de longo prazo, mas que é um país em crescimento. E por isso, sem dúvida, que nós estamos confiantes e que acreditamos no país e que achamos que é uma boa oportunidade. E então, eu deixo-vos aqui, gostava de lançar o desafio aqui à plateia para fazer umas perguntas. Como eu disse no início, aproveitarem estes senhores que não são de fácil acesso e têm muito know-how para partilhar. Está ali. Mais difícil é a primeira. É a primeira sempre a mais difícil. Daí Já me dizia aqui o fundador do Grupo Mídia 9, noutro fórum. Então, muito boa tarde a todos, a alguns conhecidos. Samuel Franco, da Áurea, SDVM. Gostava de vos fazer uma pergunta, sendo que o mercado de capitais, neste preciso momento, passa a ser uma realidade, não é? Nós tivemos a primeira emissão privada do setor não financeiro no mercado, temos a Bolsa de Valores a começar a funcionar. É uma porta de entrada fácil para os investidores internacionais, para o mercado regulamentado, e eu gostava de saber qual é que era a vossa visão
e estratégia para uma entrada futura possível no mercado de capitais? Obrigado. Quem quer responder primeiro? Eu posso responder, mas, mais uma vez, com o enquadramento atual. O Grupo Mota-Engil é cotado na Bolsa de Valores em Lisboa, portanto, a nossa experiência com o mercado de capitais resulta da nossa própria existência. E, portanto, foi e será sempre diria, uma ferramenta muito útil para aquilo que é o crescimento da nossa atividade, com mais abertura ou menos abertura de capital, ou com a entrada também noutros negócios através desse mesmo mecanismo. No nosso caso em particular, em Angola, nós, no processo de privatização, participamos, nomeadamente naquilo que foi a venda da percentagem que a própria Sonangol tinha no Grupo Mota-Engil, em Angola, e, portanto, exercemos o nosso direito de preferência e participamos dessa forma. É verdade que o grupo construtor em Angola aguarda ainda por um mercado de capitais mais estável logo após a entrada de todos os bancos e empresas de telecomunicações, que são vitais para que haja uma banca líquida. Essa é talvez a razão pela qual, uma bolsa líquida, essa é talvez a razão pela qual a Bodiva ainda não teve o interesse que deveria ter em termos de transação. Obviamente que nós estamos em vários mercados capitais, já tivemos muitas experiências de mercados capitais, continuamos em vários mercados capitais e não será diferente no mercado capital em Angola, tão logo todos os que se devem posicionar primeiro, desde logo a banca, as seguradoras e as empresas de telecomunicações, também o façam para criar essa mesma confiança. Não é uma questão de posicionamento da nossa parte. O que não faz grande sentido hoje em dia é entrar num mercado bolsista que depois não é líquido e, portanto, cristaliza o valor das empresas. É importante que haja transações com as quais nós estamos absolutamente familiarizados e que fazem todo sentido em termos daquilo que são as perspectivas de crescimento. Do ponto de vista, como o Samuel perguntava, daquilo que possa ser uma estratégia para a compra e para a entrada, eu diria que é das mais seguras e aí sim faz algum sentido começar, pode ser uma boa porta de entrada para os novos investidores começarem a ter acesso ao mercado. Alguém quer me responder mais? Não. Mais alguma questão? Nossa, temos aqui, por favor. Então, muito boas tardes, já agradeço. César Gonçalves, do Bay Europa. Estou-me a ouvir bem ou preciso levantar? Não, está bom. É para o senhor da Câmara? Está bem. Se eu sou careca, tenho alguma dificuldade, mas pronto. Para já, agradeço e dou os parabéns por este painel, que tem sido excelente. E vou já agora colocar aqui um desafio um bocadinho, talvez, complicado e agressivo. Falamos todos de pessoas. Eu, como investidor, o que é que se está a fazer? O que é que os meus caros amigos estão a fazer ou estão a sentir que está a ser feito para que as pessoas, que na minha perspectiva, têm 3 fases. Quer dizer, há bocadinho estava a conversar. Primeiro temos a terra lavrada, depois pomos a semente e regamos para ela crescer. A nível de pessoas, como é que nós estamos em Angola neste ciclo? Eu posso começar. Olha, eu, como lhe dizia, vou a Angola há muitos anos, não é? E eu recordo-me de ir a Angonabeiro não há muito tempo atrás e a maioria dos quadros principais ser todos expatriados. E hoje isso não é verdade. Eu acho que isso é uma fotografia que de facto nos diz que cada vez vamos tendo mais gente qualificada para ocupar os lugares de topo das organizações. Pelo menos eu aqui falo no nosso caso. Temos vindo a conseguir, coisa que não conseguíamos de antes, ocupar lugares importantes dentro da organização por trabalhadores locais e gente que está qualificada. O que eu dizia há pouco é que, de facto, é preciso ir mais depressa e conseguimos qualificar mais depressa. Agora, isto não quer dizer que não estejamos a ver que está a acontecer e que hoje é possível termos em lugar-chave
gente bem preparada. Do ponto de vista de recrutamento, nós conseguimos. Do ponto de vista de formação interna, também a damos. Nós continuamente enviamos gente daqui da nossa fábrica para dar apoio e dar formação. Aliás, um dos nossos grandes desafios foi, de facto, a instalação agora da nossa máquina de cápsulas, que requeria um tipo de engenharia muito diferente da engenharia que tínhamos até aqui. E está aí o José Beato, que foi o grande impulsionador disto, em que nós muitas vezes duvidámos que fosse capaz de ter gente qualificada para trabalhar aquele tipo de equipamento. E, na verdade, é que a máquina arrancou, temos lá gente preparada, temos gente capaz, com vontade de aprender. Não sabiam, nós ensinámos, mas aprenderam. Portanto, é possível, de facto, há muito boa vontade e há cada vez uma maior capacitação. Portanto, eu acredito que há um caminho que está a ser feito. Ou seja, não se para uma empresa, uma inovação, por não haver gente qualificada. Dá-se essa formação e continua-se o caminho da empresa. Sim, mas também já há uma formação de base que é diferente, não é? O ponto de partida não é o mesmo. Claro. E, de facto, conseguimos depois, enfim, a formação específica. Isto é como pilotar um avião, não é? Nós aprendemos a tirar o brevet, mas depois temos de tirar a carta específica de cada avião. E aqui também há uma carta específica para esta máquina, mas nós demos essa formação e, de facto, hoje temos gente preparada para funcionar com ela. Eu dava uma nota adicional, sem obviamente, negligenciar aquilo que foi um grande investimento do grupo em Angola na formação orgânica dos quadros, que depois muitos deles apoiamos com bolsas para virem estudar também por fora do país. E, portanto, alguma, eu diria, mais há 10, 15 anos, em que a empresa, de facto, teve que substituir aquilo que era, talvez, um sistema de ensino ainda numa fase inicial. Hoje, com dois exemplos muito práticos, nós percebemos em que estágio é que estamos. Insuficiente ainda, pelo menos para um grupo que hoje precisa sempre de mais e mais gente e para continuarmos a criar aqueles que são os nossos local expats também. Mas há não muito tempo vejo aqui algumas caras que nós costumamos ver nos Africa CEO Forums ou nos TXFs, que nesses eventos que existem por aí, e sempre participava uma comitiva de Angola, nomeadamente de alguns órgãos do Estado, e lembro em particular de alguns ministérios, que havia grande dificuldade até em falar inglês, por exemplo, ou na compreensão de alguns instrumentos que na altura eram mais, eu diria, estranhos àquilo que era o país, que estava mais fechado também na altura a esses aspectos. Hoje é completamente diferente. No nosso próprio exemplo interno, nós temos um programa de trainees há mais de 10 anos muito importante na casa. Este ano são quase 200 trainees de todo o mundo que nós recrutamos para os 22 países onde estamos, dos quais 14 em África, como disse há bocado. E, portanto, com esta multiculturalidade, a língua comum é o inglês. Temos gente da Nigéria, temos gente do Quénia, temos gente do Ghana, temos gente da África do Sul, depois do Brasil, do México, de Portugal, etc. E, portanto, hoje... ainda comentava isso com o nosso responsável de recursos humanos na semana passada, onde depois os grupos finalistas vão apresentar um projeto. Por acaso o grupo que ganhou até é um grupo onde tinha 3 pessoas de Angola. E eu dizia, estes miúdos hoje têm, desculpando uma expressão mais uma vez, têm muita pinta, já tudo em inglês, tudo muito já... o inglês não diz nada se o raciocínio não estiver lá, mas já coisas muito estruturadas, com um nível de formação completamente diferente, mais difícil de encontrar no passado. Mas isso... Quando existem as pessoas que nós investimos nelas, nós conseguimos também formá-las e temos muito bons exemplos ainda antes desta nova vaga dos jovens que hoje começam a aparecer e que se vê pelos ministérios todos com outra pinta também hoje em dia. O estágio é completamente incomparável com aquilo que se encontrava na Angola de há 20 anos atrás. Muito obrigada. Temos tempo, espaço só para mais uma questão, se alguém está a colar. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu sou o adido cultural da Embaixada de Angola em Portugal. Chamo-me Luandino Carvalho. Gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar, indo na esteira da pergunta anterior, em que se falou um bocadinho de responsabilidade social, o que é que as empresas apresentadas por vocês têm feito a nível da cultura, desporto, uma parte mais lúdica, mais cultural do país em que estão inseridos. Obrigado. Bom, muito obrigado.
A Refriang tem uma área de responsabilidade social que hoje acaba por ser bastante forte e que começou a desenvolver talvez há mais de 10 anos atrás. Temos, por exemplo, uma equipa de voleibol, que promove aqui o desporto, que é o Voleibol, que começou com crianças nas escolas, que nós tínhamos um autocarro que iria recolher estas crianças para ir ao nosso complexo industrial, onde nós temos um campo de vôlei, e para elas poderem jogar, e onde nós no final dávamos uma refeição. Ou seja, isto parece simples, mas naquela cultura e naquele país, essa é uma necessidade que ainda hoje existe, as crianças terem acesso ao desporto e terem depois acesso a uma refeição. Hoje esta equipa já são centenas de crianças. Temos equipas que já jogam não só em Angola, mas também internacionalmente, e por isso é um investimento, não é um investimento, é um projeto que nós começámos pelo gosto que temos pelo vôlei, mas que de certa forma depois ajuda muitas crianças e incentiva-as à parte da escola, porque elas só poderiam aceder a esta parte do vôlei se fossem todos os dias à escola. Entretanto, temos outros projetos. A Refriang, sendo uma empresa de consumer goods, tem vários eventos todos os fins de semana, e por isso temos eventos próprios e outros que nós patrocinamos, dedicados à cultura. A cultura é muito importante, considerando muitas vezes as restrições que existem. E Angola, muitas vezes pensamos que é só Luanda, mas Angola tem muitas províncias e por isso nós acabamos por estar presentes com os nossos produtos em todas elas e fazemos projetos em todas essas províncias. Muitos deles não conseguimos fazer diretamente e por isso temos parceiros que fazem eventos de música. A música faz parte da cultura angolana e por isso há muitos eventos de música que nós fazemos, tanto na parte da cidade, mas também depois nos bairros, no Kazenga e no Zango, e isso acaba por, muitas vezes, também juntar, e Angola é um povo que acaba por estar em grupo e que é importante também para os nossos produtos. Um ponto que nós temos começado, não só na responsabilidade social de pessoas, mas também na área da sustentabilidade. A Refriang tem tocado ao longo dos últimos 3 anos nesta área da sustentabilidade, na vertente da reciclagem. É um ponto que ainda hoje se fala muito pelo mundo inteiro, se calhar em Angola começamos a ouvir, mas a Refriang, ainda por exemplo a semana passada, tivemos a fazer recolha de lixo nas praias e isto acaba por ser um incentivo também à consciencialização da necessidade da organização do lixo. Há muito lixo, ou havia muito lixo na cidade, há uma tentativa de organizarmos e de conseguirmos aqui criar as dinâmicas próprias e há muita coisa por fazer. Eu acho que este é um caminho e nós tentamos sensibilizar e apoiar aqui, principalmente os jovens, porque Angola é um país de muitos jovens. Rui Miguel e José Carlos? Sim, muito rapidamente, é um bocadinho aquilo que eu já disse há pouco. O nosso trabalho tem sido muito mais no interior, ligado à fixação de famílias à terra e, obviamente, com o produto principal que tratamos, que é o café. Nós hoje já apoiamos 40 mil famílias diferentes, porque o nosso apoio é dirigido a pequenos agricultores e, portanto, nós inclusivamente assumimos este ano, em janeiro, a presidência do International Coffee Partners, que é uma associação com os principais torrefatores da Europa, que faz projetos deste género, de apoio a famílias produtoras de café, e, portanto, estamos a falar de pequenos latifundiários, não estamos a falar dos grandes, e esse nosso apoio é contínuo. Nós continuamente fazemos furos de água, ensinamos a regar, explicamos como é que se faz o processo de venda do café, a usar uma folha de cálculo para saberem a margem e o que é que ganham, ajudar a que as famílias e os mais jovens também se fixem ao terreno, porque sabemos a tendência que há de migrar para as cidades e, portanto, de facto, a desertificação do interior é sempre um problema. Portanto, neste sentido, é muito o trabalho que fazemos, ligado também ao nosso ramo, naturalmente, como não seria de esperar outra coisa, mas é um trabalho muito minucioso e hoje já chegamos a 40 mil famílias produtoras de café em Angola. José Carlos. Agora precisava de meia hora para responder a esta Responsabilidade esta social, pergunta. não é? Hoje fala-se muito no ESG, não é? O famoso ESG, onde se enquadram também estas coisas todas, especialmente no social. E é engraçado que dentro do grupo, quando se começou a falar nesta coisa do ESG já há uns bons anos, nós temos relatório de sustentabilidade desde 2006 publicado, portanto já é um tema relativamente maduro dentro de portas, e quando começaram a aparecer aqueles KPIs todos, aqueles quadradinhos com cores, com linguagem mais ou menos sofisticada, nós começamos a pensar, então, mas como é que vamos responder a isto? Depois, quando começamos a perceber o que é que queria dizer verdadeiramente cada um deles, percebemos que já os cumpríamos quase todos, chamávamos de era coisas diferentes.
Isto porquê? Porque decorre do nosso próprio DNA, do fundador, da história do grupo, do seu posicionamento, com uma fundação que também todos conhecerão, a Fundação Manuel António da Mota, que nos apoia muito nisto, mas quando olhamos para o ESG, as pessoas falam muito no I, falam muito no governance também, e depois no social esquecem-se de falar. Num grupo com 45 mil pessoas é impossível geri-lo se não houver uma política social responsável e absolutamente engajada com aquilo que são cada uma das culturas e sociedades. Temos vários exemplos. O Rui Miguel falava agora no projeto do café. Nós temos um projeto agroindustrial muito importante na província de Cabinda, com plantação de caju e cacau, exatamente dos mesmos moldes, potenciar aquilo que são as comunidades locais fixas para o seu próprio desenvolvimento. No lado da construção, a Mota é conhecida por, nas grandes estradas, de quilómetro em quilómetro, fazer campos de futebol para as comunidades. Onde há uma comunidade, há um campo de futebol feito por uma máquina da Mota-Engil, mas também temos as nossas associações que apoiamos todos os anos, com atribuição de prémios a 3 por ano, e que vamos apoiando de forma contínua, digamos assim, também com o apoio da nossa fundação, com os programas de vacinação que fizemos em Cabinda, por exemplo, com a escola que entregamos no Caluec, muito recentemente também na sequência da barragem. Portanto, é algo contínuo. Nós não temos tanto esta vertente, se calhar mais visível, que também decorre de uma ativação de marca que é importante. Eu lembro muito bem disso, dos festivais da Tigra, da Blue, daquela coisa toda que traziam para ativar a marca. No nossa indústria é um bocadinho diferente, o que não significa que fazemos menos, antes pelo contrário. Sim, senhora. Muito obrigado, Rui Miguel, José Carlos, Diogo. Muito obrigado pelo vosso contributo.